Didaquê, a instrução dos 12 apóstolos. A Didaquê é um catecismo cristão escrito entre 60 e 90 depois de Cristo, talvez até antes da destruição do Templo de Jerusalém, provavelmente na Palestina ou na Síria. Trata-se certamente do documento mais importante da era pós-apostólica, a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos. Ao que parece, é fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas, e que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. Essa antiguidade explica por que algumas igrejas chegaram a considerá-lo um escrito canônico. Apesar de ter sido redigido nos primórdios do cristianismo, sua mensagem é válida para os dias de hoje. Entre os assuntos tratados, podemos destacar a repetição das palavras de Mateus capítulo 5, versículo 26, que contribuíram para a definição da doutrina sobre o purgatório, a proibição do aborto e do esoterismo e astrologia, a exortação pela unidade dos cristãos, os sacramentos do batismo, confissões dos pecados e Eucaristia, o batismo ministrado por imersão ou infusão e na forma trinitária, a Eucaristia vista como alimento espiritual para o cristão e talvez como sacrifício, os cuidados a serem tomados contra os falsos profetas e mestres, a celebração eucarística realizada aos domingos e a existência de bispos e diáconos substituindo ou com a mesma dignidade dos profetas e mestres. O documento está dividido em 4 partes, totalizando 16 capítulos. O caminho da vida e o caminho da morte. Capítulo 1. Existem 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Há uma grande diferença entre os dois. Este é o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus que o criou. Segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Este é o ensinamento derivado dessas palavras. Bendiga aqueles que o amaldiçoam. Reze por seus inimigos e jejue por aqueles que o perseguem. Ora, se você ama aqueles que o amam, que graça você merece? Os pagãos também não fazem o mesmo? Quanto a você, ame aqueles que odeiem, e assim você não terá nenhum inimigo. Não se deixe levar pelo instinto. Se alguém lhe bofeteia na face direita, ofereça-lhe também a outra face, e assim você será perfeito. Se alguém o obriga a acompanhá-lo por 1 quilômetro, acompanhe-o por 2. Se alguém lhe tira o manto, ofereça-lhe também a túnica. Se alguém toma alguma coisa que lhe pertencem, não a peça de volta, porque não é direito. Dê a quem lhe pede e não peças de volta, pois o Pai quer que os seus bens sejam dados a todos. Bem-aventurado aquele que dá conforme o mandamento, pois será considerado inocente. Ai daquele que recebe. Se pede por estar necessitado, será considerado inocente. Mas, se recebeu sem necessidade, prestará contas do motivo e da finalidade. Será posto na prisão e será interrogado sobre o que fez, e daí não sairá, até que devolva o último centavo. Sobre isso também foi dito, que a sua esmola fique suando nas suas mãos, até que você saiba para quem a está dando.